Bom dia a todos, a paz do Senhor, todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, hoje eu vou entrar aqui no canal para deixar uma palavra que fica em Romanos 12, a partir do 17. Esta palavra fala muito sobre o comportamento da nossa humanidade, nosso comportamento em si, amém, irmãos? Que nós possamos aprender mais de Deus, para que nós possamos viver mais. Porque quanto mais conflitos em nossas vidas, menos vidas nós teremos. Então que nós possamos ser ordenado a Deus, ter o comportamento que Ele nos ensinou, amém? A ninguém torneis mal com o mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito: minha é a vingança, eu compensarei, diz o Senhor. Porquanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se estiver com sede, dá-lhe beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Olha só que aconselhamento maravilhoso que Deus está nos dando nesta manhã. O nosso comportamento diz muito do que Deus quer de nós. Se nós agirmos mal, nós seremos mal. Se nós agirmos bem, nós seremos o bem. Não devemos pagar o mal com a mesma moeda, irmãos, mas fazer o contrário. Nós devemos pagar o mal com o bem, porque ali nós estaremos mostrando não para o nosso inimigo, mas para Deus que nós somos melhor do que o nosso inimigo. O cristão é exortado a exercer uma prudência cuidadosa na maneira como vive, e também que sua expressão exterior esteja de acordo com o que ele é, um filho de Deus, de modo que sua vida reflita isso com honestidade. Porque nossa vida refletindo isso com honestidade, refletindo a nossa honestidade com Deus, nós estamos refletindo aos nossos filhos, para que nossos filhos sejam bons no futuro. O crente tem controle sobre a conduta de outra pessoa, mas a ideia é que a iniciativa de perturbar a paz nunca deve ser do cristão. Porque nós cristãos temos que fazer como Deus nos ensinou, amar o nosso próximo. Essa palavra, ela fala muito sobre a vingança, a fala da ação com respeito ao nosso próximo. Não vos vingueis a vós mesmo, fala da ação com respeito ao nosso próximo, com respeito ao que nós queremos dar em troca. Não, nós não temos que nos trocar pelos nossos inimigos, nós temos que amar o nosso próximo, nós temos que fazer o bem, que é isso que Deus espera de nós. Muitas vezes, aqui nessa palavra, se nós formos observar, ele fala da ira de Deus. Quando se fala, não nos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, fala da ira de Deus. Não é a nossa ira, irmãos. No capítulo 18, não está falando da nossa ira. Nós temos que dar lugar à ira de Deus. Por quê? Quer dizer que devemos deixar um espaço para ela e não tirar das mãos de Deus o que compete a Ele. Irmão, se alguém te faz o mal, se alguém te acusa, se alguém te ofende, irmãos, irmãs, pode ter certeza que Deus está no controle de tudo. Deus toma de conta. É Deus que vai fazer a parte dele. A única coisa que nós devemos fazer é orar por aquela pessoa, que muitas vezes aquela pessoa está precisando de oração. Aquela pessoa está precisando
que nós intercedamos pela vida deles. Porque Deus não está no seu coração. Então nós temos que interceder para que Deus entre no coração daquela pessoa e mostre o que é certo. Quando em Levíticos 19:18, que ali está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. A correção do dano deve ser confiada no Senhor. Independente do que você passe, do que você sofra, nossa confiança tem que estar em Deus, a nossa confiança tem que estar no Senhor, porque é Ele que vai nos cuidar, é Ele que vai nos retratar. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de que beber. Devemos tratar os nossos inimigos com bondade. As brasas de fogo eram tiradas do altar de bronze, um tipo de cruz, e colocadas no altar de incenso. A cruz desviou o julgamento para a intercessão, da qual o altar de incenso era um tipo ao demonstrar bondade a um inimigo. Desviamos o juízo e demonstramos a misericórdia de Deus, demonstrou a nós. Não respondas ao mal com mal, o que só produz mais o mal. A iniciativa mudou o mal para o bem. Irmãos, muitas vezes, um exemplo que eu vou dar aos irmãos e às irmãs, é que muitas vezes a gente não gosta de uma pessoa, né? Porque isso não é certo. A gente não tem que não gostar de alguém, a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, como Deus nos amou. Mas muitas vezes eu sei que acontece, irmãos. Eu sei que às vezes fala assim, mas não é você não está passando por isso, não é fulano. Às vezes a gente trata os nossos inimigos como ele nos trata. Nesse versículo, quando fala, se o seu inimigo estiver fome, dê-o de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, quer dizer, irmãos, que muitas vezes o seu próprio inimigo pode ser mandado até a sua porta. Às vezes Deus usa os nossos próprios inimigos para vir até nós, porque Deus quer ver as nossas atitudes. Vocês podem não saber disso, mas é isso que acontece. Se o seu inimigo chega a você te pedindo ajuda, não olhe para ele com os olhos que você olhou quando ele te fez o mal. Olhe para ele com misericórdia, porque muitas vezes ele está mais necessitado que você, mais precisado que você. Porque às vezes as pessoas lidam com o mal porque ele já vem com esse mal desde a infância, pelos maus tratos, pela vida que ele levou. Porque tem pessoas fracas, irmãos. A gente não pode dizer assim, mas não é porque meu pai e minha mãe errou que eu tenho que errar também. Não, de jeito nenhum. Claro que na Bíblia diz que nós, pais e mães, somos espelhos para os nossos filhos. Mas se a criança tem uma boa índole, não vai ser o pai e a mãe que vai retratá-lo. É ele que vai saber a conduta certa a seguir. Então, quando um inimigo te procurar precisando de ajuda, ajude. Mostre para ele que você não é inferior a ele. Mostre para ele que você é melhor, que você não vai agir com mal. Porque eu posso dizer assim, fulano me fez mal, por que eu vou fazer algo por ele? Fulano não presta, por que eu vou ajudar? Deus não viu com esses olhos os seus inimigos, irmãos. Quando Deus enviou seu filho para padecer por nós, que vocês conhecem na Bíblia, vocês sabem o sofrimento que Jesus Cristo passou, a humilhação, os maus tratos. Mas ainda assim Deus enviou o seu filho e continuou, deixou ele até o último instante padecer pelo ser humano, que é nós, eu, você aí do outro lado. Agora hoje, no mundo em que vivemos, nós vemos as maldades que estão acontecendo, as maldades humanas, irmãos.
É namorados matando namoradas, é maridos matando esposas, esposas matando marido, é pais matando filhos e filhos matando pais. Irmão, se a gente for comparar o mundo de hoje com o mundo cristão de antigamente, o mundo de hoje está pior do que aquele mundo que Deus morreu para nos salvar, para nos redimir. Deus enviou seu Filho para redimir a humanidade, para salvar a humanidade. Ele pagou por um pecado que ele não cometeu. Jesus, quando ele padeceu naquela cruz, ele sofreu por aquele pecado que nele não tinha cometido. Assim somos nós hoje. Muitas vezes nós pagamos por algo que nós não fazemos. Nós pagamos por um pecado que nós não cometemos. Isso existe, isso são chamadas injustiças. Mas no mundo espiritual, Deus sabe todas as coisas. Deus nos conhece. Deus conhece você, irmão, irmã. Deus conhece a cada um de nós. E Ele sabe se nós merecemos ou não. E se Ele vê que nós estamos sendo injustiçados, passando por coisas que não éramos para passar, Ele saberá lá na frente fazer a justiça, porque a justiça divina é a melhor que existe, irmãos. E aqui nessa palavra fala que nós deixamos, porque do Senhor é a vingança. Quando eu pensar em me vingar de alguém, que eu lance essa vingança nas mãos do Senhor, para que Ele possa fazer por mim o que é certo, porque Deus sabe o melhor para mim, Deus sabe o melhor para o meu inimigo. Se eu for agir com as minhas mãos, eu vou fazer algo errado. Eu vou matar, eu vou roubar, eu vou destruir. E isso Deus não se alegra, Deus não se vê feliz com essas atitudes. Então, que nós possamos observar os nossos comportamentos, que nós possamos olhar para dentro de nós, que nós possamos observar as nossas opiniões e saber se realmente naquela opinião é certa. Então, entregue seus julgos a Deus. Quando vocês orarem, vocês entreguem a Deus todos os seus problemas e aflições. Pede para Deus discernimento, sabedoria. Pede para Deus ajudá-lo a prosseguir. Está passando por problemas, agradeça a Deus, entregue nas mãos dele. Está passando por dificuldade, agradeça a Deus. Está passando por uma enfermidade, agradeça a Deus. Que vai ser no nosso agradecimento que Deus nos trará a salvação, a cura, a libertação, é o renovo, é a transformação. Então, irmãos, que através desse versículo que fica em Romanos 12, 17, que fala sobre o comportamento, que é o comportamento humano, nosso comportamento, que nós possamos olhar para dentro de nós e saber se realmente nós estamos fazendo a coisa certa, e saber se realmente nós estamos agradando a Deus. Irmãos, não murmure, não xingue, não fale palavrões, não suje o seu espírito, porque Deus não se agrada dessas coisas. Não é falando palavrões, não é xingando, não é falando maldade, não é desejando mal ao próximo que nós vamos trazer Deus para perto de nós. Nós estamos apenas distanciando Ele de nós. Então não se aflinja com certos problemas que surgir na sua vida, com certos levantes, provações. Irmãos, a nossa vida é uma provação todos os dias. E nós temos que passar por ela para ser aprovado por Deus. O deserto, irmãos, não ficou para que nós morremos nele. O deserto é para nós passarmos por ele. E se você ainda não saiu dele, é porque você ainda não passou pelas suas provações. Somente creia e acredite que na hora certa Deus te tirará desse deserto. Na hora certa Deus vai construir uma ponte
Ele vai lhe mostrar o caminho. E você vai sair desse deserto, amém? Creia em Deus, acredite que Ele tem o melhor para você. Que essa palavra venha surtir efeito sobre o seu coração, sobre a sua mente. Que você possa olhar para dentro de si e observar se realmente você está fazendo a bondade e a vontade de Deus. Amém? Fiquem todos na paz. Vamos orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Amém. Eu vou deixar o Salmo 23 para vocês. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Glória a Deus.